Bom, então o negócio é o seguinte: Diniz abre nova polêmica ali no São Paulo que impacta tanto para quem torceu muito pro Diniz e torce por sua volta, como para aqueles torcedores que viram algumas coisas esquisitas acontecendo no São Paulo que ficaram meio sem explicação. Agora o assunto é brabo, o assunto é da hora, o assunto é controverso demais. Vamos trocar uma ideia de São Paulo Futebol Clube hoje. Trago para vocês também algumas notícias atualizadas do São Paulo, dos bastidores, do que tem acontecido por lá nessa preparação de reta final aí para encarar Avaí, depois muito para encarar o Del Valle, que acho que com certeza, né, vai ser o jogo do ano pro São Paulo. Vai ser bem legal, então fiquem comigo. Se deixa aquele likeaço para dar aquela moral no vídeo aí, se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e compartilha esse vídeo para também dar uma moral extra. Compartilha, vai no botão compartilhar. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que você vai conhecer por aí. Se você olhar agora no link na descrição, primeiro comentário fixado, você clicar, você instala agora, você instala no seu telefone um aplicativo de futebol gratuito, onde você tem todas as atualizações dos jogos. Você tica ali o São Paulo e fica recebendo todas as notícias atuais do São Paulo. Muito bacana, de verdade mesmo. Aí você tem também os melhores momentos dos jogos do Brasileirão, por exemplo, em vídeo em HD. Acabou o jogo, sobe o videozinho de melhores momentos, onde você pode assistir de graça. Se não bastasse, você tem o futebol alemão, que está rolando agora na Bundesliga. A Bundesliga é o campeonato alemão. Você assiste aos jogos de graça. Imagina você poder assistir qualquer jogo do Bayern, do Borussia, do Werder Bremen, do Leverkusen também, do Schalke 04, todo jogo que você quiser do campeonato alemão você assiste pelo OneFootball, de grátis. Da hora ou não é? Muito bom. Primeiro link na descrição, comentário fixado, vai agora lá que você acompanha tudo, fechou? Valeu, OneFootball, tamo junto. Bom, ontem eu falei do Rogério Ceni podendo sair do São Paulo, falei que eu achava que o trabalho dele não era bom até aqui, e isso gerou bastante polêmica em cima da minha pessoa também, mas teve muita treta que eu reparei aí, e só pra deixar uma coisa bem clara, tá? Teve um idiota mesmo. Você é um idiota, tá? Na moral. Mas é um idiota que falou que eu, desde o começo, sempre fui contra Rogério Ceni e que eu sempre tenho um revés, assim, eu tenho um viés negativo com o Rogério Ceni. Só pra você ter uma ideia, babaca, eu fiz campanha pro Rogério Ceni chegar no São Paulo, tá? Campanha. Eu apoiei o Rogério Ceni incondicionalmente até o dia que eu acreditei no trabalho dele. Quando eu vi jogadores na meia serem escorraçados do São Paulo pra jogar volantes, porque correm um pouquinho mais, eu desacreditei do trabalho. Quando eu vi muitas coisas ali com o Patrick, com o Luciano acontecendo ali, não vou falar do André Anderson, do Benítez, que eu sei que isso causa muito problema, mas, por exemplo, o Patrick e o Luciano poderiam ter ajudado muito mais o time de São Paulo, com muito mais entrosamento e tal, então eu fui perdendo confiança no trabalho do Rogério. Quando eu vejo o trabalho do Rogério Ceni hoje, eu vejo um time que não é superior taticamente ao Atlético Goianiense, de um Eduardo Batista que assumiu o time há 3 dias, e aí o São Paulo toma um 3-1 e eu fico me perguntando qual que é o trabalho, porque muita gente fala que o São Paulo é um time horroroso e que o Rogério Ceni extrai muito desses caras. Eu discordo completamente disso. Eu acho sim que o time de São Paulo é muito bom. No papel é um time muito bom. E um time que pra mim é muito mal treinado, é um time que tem pouquíssima variedade tática, um time que se não é o Calera e o Luciano já estaria rebaixado. Tudo bem, o Flamengo sim, o Pedro Gabigol também podia estar rebaixado, pode ser, mas eu acho que o Luciano e o Calera fizeram muito mais gols por talento individual do que por esquema tático propriamente dito. É um time que conduz muito na posse de bola, valoriza muito a posse de bola e toma gols de contra-ataque muito igual ao dinizismo que saiu hoje do São Paulo, deu errado no Santos, deu errado no Vasco e está dando muito o que falar no Fluminense, porque títulos não vêm, né? Quem adora futebol, ama o dinizismo, é bacana demais de ver, quando não é seu time, porque título é muito difícil de ver. Mas não é isso, eu não quero ficar aqui batendo de novo no Rogério Ceni, quero só deixar bem claro que eu sou um apoiador do Rogério Ceni. Eu vou torcer nessa Sul-Americana com a minha vida, com a minha alma. Eu quero esse título, eu nunca vou torcer pro São Paulo perder na minha vida, muito menos pra eu ter razão, porque eu não confio mais no Rogério Ceni. Eu amo a pessoa Rogério Ceni, tá? São dos poucos caras do mundo que ama aquele cara, e vou torcer pra ele até o fim da minha vida. Acredito no trabalho do Ceni hoje no São Paulo? Acho que é péssimo, tá? Acho que é péssimo, mas tem suas qualidades, mas acho que o geral é ruim. E tô confiante no título Sul-Americana só
Mais nada. Não confio que vai chegar jogadores pro ano que vem, ele vai colocar pra jogar e tal. Acho difícil. Tô triste, tô chateado com o trabalho dele e estou desacreditando. Agora, vou torcer pro São Paulo e pra Rogério Ceni todos os dias, até o último dia da minha vida, beleza? Rogério Ceni menos no Corinthians, Palmeiras, eu não vou torcer pra ele. Mas se ele tiver em qualquer time aí do Sul, Sudeste, do Nordeste, do Norte, do Sul também é difícil, mas do Nordeste, do Norte, alguns Santos da vida aí, eu torço pro Rogério Ceni pra sempre, tá bom? Depois do São Paulo, sempre. Vamos lá. O Diniz, ele deu uma entrevista bastante polêmica, muito polêmica, lá no Bem Amigos. E é o que eu vou entrar aqui. Só quero lembrar que o São Paulo recentemente recebeu aparelhos. Tá aqui a matéria. São Paulo recebe aparelhos nessa semana para melhorar o refis. Seria uma excelente notícia, né? Em janeiro. Fevereiro estourando. Dezembro e janeiro seria maravilhosa a notícia. Fevereiro estourando. Recebe em setembro, 20 de setembro. Recebeu aparelhos para melhorar o refis. Se isso não for uma piada de mau gosto com a nossa cara, não sei mais o que é. Tinha que trazer? Claro que tinha. É óbvio que tinha. Deixa eu deixar bem claro antes que algum idiota aí, do idiota de novo de ontem. Um só, tá? É um cara só. Volte aí a encher meus culhão. Tinha que receber os aparelhos de modernização. Mas se liga, diretoria. Vamos trabalhar direito. Fazer isso em janeiro, em dezembro, né? Deixa eu pôr uma vinheta aí, uma descansada. Bom, tem notícias do São Paulo, então fica por aí. Igor Gomes na volta por cima, tem a politicagem do São Paulo com a reeleição, coisas que nós já batemos e nada mudou, tá? O Júlio Casares deve ser reeleito, vocês sabem disso. Não vai ter boi. Igor Gomes deu assistência do gol, pro gol do Bustos de estreia, tudo isso pouco importa. Diniz é a pauta, vamos sem enrolação. O Diniz chegou no Bem Amigos e disse o seguinte: citou a troca de diretoria, né, ao responder o Galvão Bueno. Então ele fala assim, ó: quando desmoronou o castelo, sentimos. E eu acho que isso foi determinante. Durante qual que é o desmoronou o castelo? É a troca de diretoria, tá? O São Paulo teve uma troca de diretoria com o campeonato rolando, por quê? Porque a troca foi no momento correto. Só que o campeonato ele teve um adiamento, ele foi adiado. Então o campeonato que deveria acabar em dezembro estava rolando mesmo em janeiro, acho que até fevereiro. A diretoria muda e o São Paulo tá jogando o brasileiro e desmorona e começa a perder todos os jogos. E aí o Diniz falou que durante a campanha, toda a campanha dele, com o Daniel Alves lá, 2020, né? 2021 foi o Crespo, Diniz 2020. Ele fala que quem entrou na diretoria lá tinha criticado muito o trabalho dele, os jogadores, deve ser Pablo, Vitor Bueno e tal, e também o Daniel Alves. Então o Daniel Alves era alvo de crítica de quem entrou no comando do São Paulo, segundo o Diniz, também o Diniz e também os jogadores. E isso aí pode ser. Quem não era crítico, né, do Diniz, do Daniel Alves, dos jogadores daquele momento, Vitor Bueno, Pablo e tal. Nós todos, a maioria de nós, éramos uns caras que reclamavam. Eu reclamava demais, achava aquele trabalho do Diniz péssimo. Ah, Juba, você odeia todos os trabalhos do São Paulo de técnico? Não, fui sempre um defensor do Bausa, fui sempre um defensor do Muricy, não pedi pra Aguirre ser demitido, não pedi pra Dorival Júnior ser demitido, não pedi pra Cuca ser demitido, sempre apoio, tá? Agora, quando você vê um trabalho que você não confia, como o do Diniz e o do próprio Rogério Ceni, que são muito semelhantes pra mim, não dá pra ficar apoiando. Vou ficar torcendo. Apoiando, não. O Igor Gomes e sim, Patrick não. Nossa, que maravilha, vou apoiar Rogério Ceni. O Rogério Ceni é quem conhece, o Patrick sabe nada. Quem é bom é o Igor Gomes, o Rogério tá certinho, vamos pra cima. Não vou fazer esse papel. Esqueçam que eu não faria esse papel aqui. Diniz, só pra... não é uma resposta pro Diniz, sabe? Mas é uma resposta pra quem gosta do Diniz. O São Paulo não tinha essa diretoria trocada quando teve aquele processo ali da semifinal do Campeonato Paulista, onde o São Paulo perde pro Mirassol. Semi ou quarta, foi semi, né? Tá tudo aqui na cachola, por isso que a memória é ruim. Então não sei se é semi, se era final. Eu sei que o São Paulo perdeu pro Mirassol de 3-2. O que eu me lembro bem daquele jogo é que o Mirassol, depois da parada do futebol, quando volta, ele não tem time mais. Os contratos do Mirassol venceram com os jogadores e os caras foram indo embora. Não é igual o São Paulo que bancou time ali, parado, futebol parado. Não, o Mirassol perdeu os caras. E não é que perdeu assim, ficou com o salário atrasado. Não tinha contrato. Perdeu os caras. O Mirassol teve que montar um time no fim de semana, às pressas pra jogar. Começaram a montar um time em 48 horas e trouxeram jogadores
por WhatsApp. Trouxeram jogadores que, salvo engano, não eram profissionais de futebol. Se eu não me engano, tinha motorista de Uber ali, tá? Tô exagerando talvez, mas que montaram um time em 48 horas, isso é um fato divulgado. E o São Paulo perdeu para esse time, com o Daniel Alves, com o dinizismo, todo esse trabalho tão maravilhoso, que quem não gosta, não reconhece, não gosta de futebol, a estatística, a maravilha, perdeu pro Mirassol. Quem perde pro Binacional é o Diniz. O Binacional, se eu não me engano, também tomou 10 do River Plate, né? Tomou 10. O Diniz foi lá e perdeu pro Mirassol na Libertadores. E era a diretoria do Leco, do Raí, do Pássaro, que o Diniz estava contratado pelos caras, não era a transição. E eu quero deixar claro também que eu não tô aqui elogiando a diretoria nova, tá? Por mim que nunca tivessem vindo também. Só que a desculpinha do Diniz não vai colar. E por que não vai colar também? Além de perder pro Mirassol, pro Binacional, aquele jogo vexaminoso contra o Lanús, aí você teve tudo jogado fora, acho que na Libertadores foi contra o Palmeiras ou Fortaleza. Fortaleza foi o Crespo, foi pro Palmeiras, que perdeu a Libertadores, né, se não me engano, o Diniz. Então perde pra todo mundo. Quando tá no Brasileiro, que ele liderou e liderou com méritos também, ele trocou Paulo e Vitor Bueno, pôs Luciano e Brenner, tá? Liderou muito lindamente. O São Paulo começa a perder e depois troca da diretoria. E aí, quando você dá o discurso, a diretoria foi impactante para o São Paulo degringolar. Beleza, poderia ser. Só que, explica então Mirassol, Lanús, Binacional, isso não vai ter explicação, tá? Isso não vai ter explicação. E se você for além, o trabalho do Diniz no Santos, ele não deixa nenhuma saudade e são os mesmos sintomas do trabalho que teve no São Paulo. Um trabalho absurdo, o trabalho de jogadores não podem ser criativos, eles têm que obedecer o técnico, não usam capacidade criativa, ficam somente naquele toquinho para abrir, para fazer jogo posicional do Diniz, e aí quando perde a bola toma contra-ataque. Isso aconteceu no Santos. No Vasco, chegou um momento que acho que perdeu 8 jogos seguidos na Série B. Eu me lembro que teve um dia que tinha tomado 11 gols e feito 1 em 5, 6 jogos. E aí o Vasco demite o Diniz da Série B, que para lá também ele não servia. Vai pro Fluminense e começa a melhorar o trabalho, tá muito bem no Brasileiro, sintoma muito parecido com o do São Paulo. Foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Sul-Americana, né? E não tá em lugar nenhum mais. Pelo Corinthians, empatou 2-2 em casa, o que resultou em um 3-0 no jogo lá no Corinthians. Então, o trabalho do Diniz parece muito com o trabalho do Diniz, que fica somente no discurso e pouco vai para os resultados. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!